Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Davis, estou no canal. Vamos falar um pouco sobre o nosso Inter. Bom, esse é o time, segundo a imprensa está dando, um time muito interessante. Eu faria ressalva, obviamente, ao Lomba, que é um goleiro que eu já fiz vídeo, já falei várias vezes que é um goleiro que eu não gosto, porque o Lomba ele é um goleiro que te salva, mas ele também entrega muitas bolas e é um jogador que não defende pênalti. É incrível. E também ele não cresce na decisão. Quando a gente precisa dele para defender, quando a gente precisa dele para saber ler o jogo, quando tocar, esperar um pouquinho mais. Às vezes ele faz umas ceras tão ridículas que contra times inexpressíveis. E talvez o Palácios, embora o Palácios seja uma joia chilena, um muito bom jogador, ele não está demonstrando. Talvez colocando o Maurício, eu não consigo me agradar com ele. Ele não tem demonstrado a que veio. Ele vai lá e faz algumas jogadas boas, mas é muito pouco. Ele deveria fazer com mais, vamos dizer assim, frequência as jogadas. Assim como o Caio Vidal faz. O Caio Vidal ele tem o drible longo, a velocidade, ele chuta gol. É um jogador muito bom que precisa de confiança e sequência. Porque a gente não pode criticar jogadores, sejam eles experientes ou jovens, se eles não têm sequência. Eles precisam de sequências e jogos para que eles possam adquirir confiança, para que eles possam performar realmente. Porque não adianta, por exemplo, eu vejo muita gente dando pau no Lucas Ribeiro e dizendo que o Lucas Ribeiro não conseguiu dar certo no Internacional. Essas análises de uns colorados idiotas, mas como tu pode fazer essa análise do Lucas Ribeiro, sendo que quando o Lucas Ribeiro foi titular ao lado do Cuesta, a gente conseguiu o vice-campeonato brasileiro. E dentro desse time tinham 4 jovens, que era o Yuri Alberto, 20 anos, o Praxedes, 20 anos, o Lucas Ribeiro, 20 anos, e o Caio Vidal, 20 anos. Jogadores jovens que foram fixados pelo Abel, e com o Lucas Ribeiro ao lado do Cuesta, as coisas deram certo. Obviamente a gente precisa de mais alguns jogadores, como todo mundo sabe, que são as nossas falhas, a lateral esquerda, porque só tem o Moisés, embora eu goste do Léo Borges, acho que ele tem condições de jogar fazer competência, mas de repente trazer um lateral esquerdo, que é o que eles estão tentando fazer, mais um zagueiro, porque o Moledo não tá, e talvez esse volante, porque o Miguel Ángel Ramírez quer esse volante mais movediço, com passe longo, embora a gente tenha volantes muito bons, como o Dione, como o Dourado, talvez o Dourado não consiga implementar da melhor forma, até porque ele é um volante de contenção, que consegue desarmar, que marca um pouco mais e dá aquele salva-resguarda para os 2 zagueiros saírem jogando, porque o Cuesta é muito bom saindo jogando, saindo construindo. Eu acho que esse grupo é bom e eu não consigo admitir, às vezes, as falácias que dizem, onde eles tentam menosprezar esse grupo. Esse grupo é diferente dos outros grupos, porque muitos tentam fazer comparações de antigamente, porque antigamente vinha um jogador e em menos de um ano ele já conseguia ser campeão, mas a gente tem que fazer uma lembrança histórica que muitos desses sequelados que falam de Inter não fazem. Por exemplo, antes da gente ganhar tudo que a gente ganhou, todas as nossas glórias e todos os títulos importantes que a gente conseguiu, em 2000 a gente não ganhou nada, em 2001 a gente não ganhou nada, em 2002 a gente não ganhou nada, em 2003 a gente não ganhou nada, em 2004 a gente não ganhou nada, e em 2005 a gente não ganhou nada. Mas o que aconteceu naqueles períodos? A gente foi crescendo, tanto no financeiro quanto na prospecção de jogadores, onde a gente conseguiu, através de disputar
disputar competições internacionais e disputar títulos, a gente foi crescendo, crescendo e crescendo, até 2005 a gente bater na trave porque nos roubaram. Aí em 2006, todo aquele bom trabalho, todo aquele desenvolvimento daquele bom trabalho, desde o ano 2000, a gente conseguiu um título. A gente demorou um pouco, mas a gente conseguiu, porque as coisas não são de um clique para o outro. Por exemplo, cobram tanto. Eu vejo esses colorados aí, os colorados passadores de pano, eles tentam sempre argumentar que esse elenco é um elenco de fracassados, de jogadores ruins, de porcarias, que tem que ir embora e coisa do gênero. Eu concordo que tem alguns jogadores ali dentro que o ciclo possa ter encerrado e devem ir embora realmente, mas eu vejo eles criticando jogadores que podem agregar muito no Internacional e podem ajudar aí demais no processo para que a gente possa voltar a ter grandes conquistas. Porque o importante é tu estar nas competições sempre disputando e chegando, porque isso é uma certeza de que o tanto que tu vai para finais, que tu vai em competições internacionais e vai para as fases mata-mata, que tu tá sempre ali, tu vai conseguir ganhar, porque é um indicativo forte de que as coisas estão sendo bem feitas e o trabalho está sendo bem feito. Até porque é muito deprimente tu ficar carimbando aquele atleta e dizendo que ele é uma porcaria, que ele não vai dar certo, e tu isenta o técnico. Porque, vamos lá, o Abel Braga, toda a torcida gosta do Abel Braga e ele fez um grande trabalho. Ele não saiu porque a torcida quis que ele saísse. Ele saiu porque a direção preferiu tirar ele. O Odair Hellmann fez um grande trabalho, porque vamos lembrar uma coisa, o grupo que o Odair tinha, esse grupo era curto. Tinha alguns destaques como o Nico, o D'Alessandro, o Paulo Guerreiro, tinha, mas o resto do time era limitado e era curto aquele elenco. A partir do Koldé para o Abel e agora para o Miguel, o elenco é muito bom, muito qualificado e muito capaz, porque às vezes não é culpa do jogador, e sim do que o técnico está passando, quais são as orientações que o técnico pede para que o jogador exerça dentro de campo, o time do técnico para ver o jogo não está funcionando, quem sabe eu não troco esse jogador e boto outro jogador, quem sabe eu não boto mais velocidade, quem sabe eu não me resguardo um pouco e eu fico com esse resultado porque ele vai ser importante para depois. Quem sabe, sei lá, uma mudança tática é importante porque é muito importante o técnico ele tá atento para o que está acontecendo no jogo e para saber ler o jogo, porque isso é muito importante, é aquela coisa dos detalhes, tu tem que estar sempre atento ao jogo, porque não é só o jogador que tem a tomada de decisão, o técnico também tem a tomada de decisão, porque se tem jogadores que não estão rendendo, se tem jogadores que dentro de campo não apresentam o que deveriam apresentar, tu tem que trocar, porque fica complicado, né? Querem colocar no duelo elenco, quando tu começa com 2 a menos, por exemplo, o Marcos Guilherme e o Zé Gabriel, quem escala esses dois? É o técnico, e não aí isso não tem culpar o grupo. A preparação física trocou, e eu vejo que em muitos jogos parece que os jogadores eles estão trotando, que eles não estão conseguindo performar, não estão tendo intensidade, não estão tendo a capacidade dentro do jogo de reagir, e muito porque parece que eles perdem o ar e não tem mais, sei lá, a partir dos 20 e poucos minutos. É algo assim muito interessante, porque foi trocado o preparador físico e a gente vê que a gente morre na gravata. E é complicado porque o preparador físico é do técnico. É complicado, né? Mas o técnico ele é o principal, ele é o maestro da orquestra. Ele tem o poder de escolha, ele tem o poder de escalar, ele tem o poder de ver aqueles que estão rendendo melhor, porque na última entrevista a gente viu que ele disse que a teoria do esquema, do modo de jogar se sobrepõe àquele jogador que está melhor desempenhando dentro do campo. Isso é muito
isso me preocupa porque a torcida não quer todos os dias ver o jogo do Internacional e tá apavorado com o que enxerga e com medo das coisas que podem vir, porque são só desculpas atrás de desculpa. Não dá para ter desculpa atrás de desculpa. O trabalho tem que estar funcionando. Por exemplo, o São Paulo do Crespo faz um bom futebol, tem bons jogadores e o técnico está fazendo por onde. Ele pode não vencer? Pode, mas o que está sendo demonstrado é que ele está recuperando o São Paulo, que antigamente tomava pau de todo mundo, que antigamente não vencia clássico. O time melhorou bastante e muitos vão me dizer, ele gastou um monte de dinheiro, eles gastaram um monte de dinheiro. Eles trouxeram o Benítez e a Orejuela, que é muito mais caro, outros 2 jogadores um pouco mais experientes, e eles têm uns outros 4 jovens que eles trouxeram, que no mínimo, vamos dizer assim, podem ter igualado o Internacional, talvez, mas o Internacional já tinha muitos bons jogadores dentro do seu elenco principal e outros jogadores que estavam fora e estão voltando. E a gente acrescentou o Palácio, querendo ou não, é um jogador interessante, ainda não está ambientado, não deveria ser titular, e a gente trouxe o Tyson, que agregou ainda muito mais a esse elenco que sempre foi bom. Obviamente é complicado a gente pedir impaciência da torcida. A torcida quer ela quer evolução, porque a gente não pode regredir. E por mais que muitos dizem, o Guardiola ele joga no modo posicional e ele é vitorioso, a gente tem que lembrar uma coisa, que muitos do time dele, do Manchester City, ele mudou algumas convicções. Ele não é teimoso, como o Ramires disse, que a teoria pode se sobressair aquele jogador que está melhor. Eu me preocupo com isso. E uma coisa que é importante, não dá para admitir isso. Aí sim que eu cobro o grupo. Olha o absurdo de deixar esses jogadores do Grêmio de merda quererem fazer festa na nossa goleira. Isso é algo que eu sinto falta do Guinazu, do Magrão, porque se eles ficassem parados ali comemorando e tirando onda da nossa cara, o Guinazu, o Klemer, o Índio, iam dar uma chegada nesses caras. Eles são muito arriados, esse é o problema. Não tem que ser violento no Grenal, mas no Grenal tem que mostrar vigor, tem que mostrar vontade, tem que ir em cima deles e fazer com que eles se rebaixem, porque o Grêmio é um time bem... ultimamente, eles podem ter nos ganho, mas é um time que faz campanhas bem pífias e toma pau atrás de pau na Libertadores, sai de forma humilhada. Um time bem, assim, limitado no que tange aos outros grandes, por exemplo, os 6 primeiros. O Grêmio está numa lista de 6 primeiros, ele é o 6º. Ele está ganhando da gente porque é aquela coisa do clássico, porque é aquela coisa que às vezes o psicológico afeta e nada funciona, mas os jogadores do Inter não podem deixar essa barbaridade, eles não podem deixar que os jogadores do Grêmio possam comandar a arbitragem e possam comandar o jogo, porque antigamente, até aquele jogo fatídico do 5-0, era a gente que mandava nos grenais, era a gente que ganhava os títulos importantes, que fazia eles ficarem no lugar deles, porque o Grêmio sempre foi abaixo da gente, a gente sempre teve em cima deles, porque desde as nossas conquistas, desde a gente foi o time gaúcho o primeiro a disputar uma final de Libertadores, ganhamos títulos importantes primeiro, e eu espero que as coisas possam mudar e que os jogadores do Internacional não permitam mais esse absurdo que eu vi no último Grenal, porque são esses pequenos detalhes que faz que eles ganhem força na hora do Grenal. A gente tem que mostrar quem que manda no Grenal, porque o Grenal é um clássico importante e que é um dos maiores clássicos do mundo. Então, por isso que vale tanto e é tão fundamental para um trabalho, porque
Um título ele te marca na história do clube e faz com que as coisas possam, de certa forma, se eternizar, porque além das grandes conquistas e dos grandes feitos, dos gols e de marcar sua história, tu venceu Grenais, tu crava ainda mais a tua história. Eu espero que os jogadores do Internacional eles compreendam nisso, porque o Clássico Grenal é um grande déficit desse elenco e a gente não pode permitir mais que esses lixos façam o que eles fizeram no último jogo do Beira-Rio. Foi um absurdo eles ficarem ali comemorando dentro da goleira, tirando ondinha da gente. Os jogadores têm que ter mais vergonha na cara e mostrar porque eles vestem a camisa do Internacional. Nesse quesito eu concordo com alguns críticos do elenco. O elenco tem que se ligar na hora do clássico, tu não pode baixar a cabeça, tem que te impor. Bom, e por último, falar que eu espero que eu espero que aquele time que foi ventilado pela imprensa seja o time que vai jogar, porque é um time, um bom time, e olha que é melhor que o time titular, que bem dizer que o Miguel Ángel Ramírez escala, porque o Lomba é um goleiro que eu não gostaria que tivesse no Internacional, porque não é um goleiro que te faz vencer títulos. Eu gosto do Lucas Ribeiro e do Cuesta, é uma boa dupla de zaga. Eu espero que caso venha o Martin Cáceres, o Lucas Ribeiro também possa ficar, porque o Lucas Ribeiro é jovem, tem poder de revenda e seria importante ele dentro do grupo do Internacional, porque vamos dizer que vem o Martin Cáceres e não se renova o empréstimo do Lucas Ribeiro, a gente vai ficar com o Zé Delivery, e aí não dá, até porque o Moledo vai demorar para voltar. Então acho que o Lucas Ribeiro tem que ter, eu espero que tenha, né? Vamos ver o que vai acontecer. Até porque o Lucas Ribeiro precisa de sequência, continuidade, porque se o jogador não tem sequência, confiança do técnico e continuidade, tu não pode avaliar esse jogador. A lateral direita eu gosto do Saravia, tem que fazer com que ele ganhe jogos, fazer com que ele ganhe ritmo, é importante. Obviamente seria melhor que o Randinei pudesse continuar para a gente ganhar jogos e poder performar, mas de repente eles vão querer guardar ele para o Grenal. Na lateral esquerda eu gosto do Léo Borges. O Léo Borges ele tem que ter mais liberdade para ir para cima, é um jogador de boa qualidade, boa técnica, um jogador jovem muito capaz de render muito na lateral esquerda, e eu espero que venha também o Felipe Jonathan, que seria um muito bom acréscimo. O volante, o Johnny, é muito promissor, um bom jogador, tem muitas das características que o Miguel Ángel Ramírez gosta, e eu acho que o Dourado também tem que ficar, e talvez se estão fomentando o nome do Alcivar, da LDU, me parece também um volante interessante, mas gostei do Johnny. Edenilson e Tyson são muito bons jogadores. Edenilson é um motorzinho que vai e volta, tem capacidade, quando quer jogar ele é muito bom. O Tyson nem se fala, é um diferencial. Caio Vidal eu espero que seja colocado mesmo na direita, porque o Caio Vidal é um jogador que precisa de sequência, precisa de jogos, porque ele tem muito a dar para o Internacional. O Yuri Alberto, se for, eu espero que seja, é um jogador muito bom, jogador de muita capacidade, goleador, tem um bom arranque, é um jovem que vale muito dinheiro, a gente tem que usar ele mais. E o Palácio, eu espero que o Palácio acorde, e eu espero que ele jogue bem e demonstre o porquê se pagou tão caro nele e o porquê ele é fomentado no Chile, uma joia chilena. Eu espero que as coisas funcionem, porque a gente não a gente não defende nossas teses, a gente quer que acima de tudo o Internacional possa vencer, porque a torcida não aguenta mais humilhações e jogos tão desastrosos. O técnico tem que estar mais ligado, tem que estar sabendo aonde ele está, porque o Miguel Ángel Ramírez tem que saber que ele está num grandioso time.